Paz do Senhor, povo de Deus, sejam todos bem-vindos. Muito obrigado por estar acompanhando aqui o canal Casa do Pão. Eu sou o irmão Alfredo e hoje eu quero responder mais uma pergunta mediante a visão que eu tenho das coisas de Deus. Para que servem as línguas estranhas? Bom, primeiro eu quero comentar aqui algo que alguns teólogos, até denominações, falam sobre as línguas estranhas ou língua desconhecida, como está ali em alguns textos, algumas versões. Eles entendem que essas línguas estranhas, línguas desconhecidas, são idiomas de outras nações. E eles têm como base Atos capítulo 2, quando a efusão do Espírito Santo, o Espírito concedia aos apóstolos, às pessoas que estavam ali no cenáculo, concedia as línguas conforme ele queria. Então, havia ali várias pessoas ali de outras nações, e todas aquelas pessoas de outras nações ouviam os discípulos, os apóstolos, falarem no idioma nativo deles, né? E a própria palavra que Paulo usa ali em Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, fala de idioma, como se fosse de outra nação. Bom, eu entendo que Paulo, ele não tinha como usar uma palavra diferente. Se ele queria falar língua estranha, ele ia dizer idioma, um idioma desconhecido. Ok? Ele ia dizer, eu estou escutando uma língua, um idioma, umas palavras que eu nunca ouvi. Então, se ele podia dizer palavras, eu estou ouvindo palavras que eu nunca ouvi, é o termo que ele tinha para explicar aquilo ali, não tinha como usar outro termo. Então, por isso que no grego está idioma, é o termo que ele tinha para explicar aquilo ali. E a questão de Atos 2, eu entendo que o Espírito Santo dava a interpretação na mente das pessoas. Então ele escutava as pessoas falarem língua estranha, mas na sua mente ele estava entendendo o seu idioma nativo. Eu entendo, né? Respeito essas denominações, essas pessoas que pensam assim, tá tudo certo, o caminho é Jesus, a salvação é Jesus, mas eu entendo que as línguas estranhas têm um propósito muito, muito elevado para o povo de Deus, que recebe o batismo com o Espírito Santo. Nós, assembleianos, os pentecostais, creem que as línguas estranhas são um sinal, uma evidência de que foi batizado com o Espírito Santo, e é verdade. Porém, alguns de nós creem que é o batismo com o Espírito Santo sem a evidência de falar em novas línguas. Eu também creio dessa forma. Mas eu prefiro que a pessoa receba o batismo com o Espírito Santo e falem em outras línguas, em línguas estranhas, em língua desconhecida. Por quê? Por quê? Porque a palavra nos dá o propósito que Deus dá, essas palavras inteligíveis, essas palavras que ninguém consegue entender o que está dizendo. O Espírito Santo, através da sua maravilhosa palavra, nos dá isso. Então, nós entendemos que há um propósito de Deus quando Ele dá essas línguas estranhas, essas palavras inteligíveis, palavras que ninguém pode entender. Primeiro, quero dizer aqui, essa língua estranha não é para mostrar que é mais espiritual que outra pessoa. Porque eu falo em língua estranha, não sou mais espiritual do que aquele que não fala em língua estranha. Tá entendendo? Eu não sou mais salvo do que aquele que não fala em língua estranha. Eu não sou mais crente, mais cristão, mais filho de Deus, porque aquele que não fala em língua estranha. Tá entendendo? A língua estranha não é para mostrar que você é melhor do que outra pessoa, né? Para dar aparência de santidade, de espiritualidade maior, não. A língua estranha tem um propósito de Deus para o povo, tem. Então, se você crê que a língua estranha realmente é palavras inteligíveis, palavras que não se podem entender, então quero lhe dizer, você está no caminho que eu acredito que é o correto. Acredito. E há um propósito de Deus nisso. Há um propósito. Paulo, ele esmiuça a língua estranha da primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, numa questão até problemática que havia ali na igreja de Coríntios, que muitas pessoas falavam em língua estranha ao mesmo tempo. Então Paulo veio trazer uma ordem para isso, veio doutrinar, trazer uma doutrina sobre isso para que as coisas andem corretamente, senão realmente viram uma bagunça. Então Paulo veio realmente ordenar tudo ali. Por exemplo, em 1 Coríntios 14, 2, Paulo fala: porque o que fala em língua estranha não fala a homens, senão a Deus, porque ninguém o entende. Em espírito fala em mistérios. Tá entendendo? Então, quando tu ora em língua estranha,
tu fala em mistério com Deus, o que vai acontecer? A tua mente do ser humano vai ser mais aberta para as coisas de Deus, para os mistérios de Deus. Você vai ler palavra de Deus, vai estar fazendo uma leitura bíblica e de repente o Espírito Santo vai dar uma interpretação gloriosa, tremenda daquela palavra que nenhum curso de teologia pode dar. Está entendendo? Porque a tua mente, quando fala em mistérios com Deus, ela está sendo mais sensível para os mistérios de Deus. Aí o Espírito Santo vai ter mais autoridade, mais autonomia para falar contigo no teu coração. Então quando tu fala em língua estranha, tu fala em mistérios com Deus, a tua mente se torna mais espiritual. Isso é o que? Tem mais contato com as coisas de Deus. Eu sempre digo que a teologia é uma coisa tremenda, coisa maravilhosa. Fiz 2 anos de teologia, é muito bom. Só que o que eu aprendi direto com o Espírito Santo é muito melhor. É muito melhor. Mas por quê? Porque uma das formas de eu aprender é orando em língua estranha. Para minha mente abrir mais para as coisas espirituais que vêm da parte de Deus. E olha o que diz o versículo 4 do capítulo 14. O que fala em língua estranha edifica-se a si mesmo. O que fala em língua estranha edifica-se a si mesmo. Está entendendo o que acontece, meus irmãos? O que acontece? É que nós somos corpo, alma e espírito. E agora o Espírito que habita em nós é o Espírito Santo. E para ele ter contato com o nosso espírito, nós temos que edificar dos 3. Qual é o mais importante para ser edificado? O nosso espírito. A alma é importante, sim. O corpo é importante, sim. Mas o mais importante é o nosso espírito. Dos 3, o que tem que ser mais edificado, fortalecido, crescido é o nosso espírito. E como é que eu faço isso? Orando em línguas estranhas. Orando em línguas estranhas. Tu quer ser um crente mais fervoroso, um crente mais firme, um crente realmente que tem mais contato com Deus? Ora em línguas estranhas. Está entendendo o maravilhoso mover de Deus com esse propósito das línguas estranhas? Deus não deu a língua estranha somente para mostrar que é mais espiritual, volto a falar aqui, mas principalmente para esse tipo de coisa, para tu falar em mistérios com Deus e para tu ser edificado, teu espírito ser edificado. E tem mais, tu pode controlar, tu pode falar a hora que tu quiser. Ah, irmão, não é só quando vem aquela efusão do Espírito, quando ele se manifesta poderosamente, não. Tu pode falar a hora que tu quiser. Olha o que Paulo fala em 1 Coríntios 14, 27 e 28. Se alguém falar em língua estranha, faça-se isso por 2, quando não muito 3. E por sua vez, e que haja intérprete. Se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Isso é, tu quer falar em língua estranha, está naquela efusão, tu pode falar, mas tu pode controlar. Fale. Fica calado, fica quieto, Paulo fala. Paulo está falando, não é eu. Fica quieto, fica calado e fala ali em língua estranha com Deus, tu e Deus ali. Isso é o que? Controle. Controle. Meu irmão, minha irmã, nós podemos falar em línguas estranhas a hora que nós quisermos. A hora que nós quisermos. Isso é maravilhoso para a tua vida espiritual. Então entenda, tu que é batizado com o Espírito Santo e fala em língua estranha, pode falar a hora que tu quiser, para tu ter o teu espírito edificado e para tu entender os mistérios de Deus. E agora olha só que tremendo que Paulo fala. Ele está questionando ali a questão de orar com entendimento e orar sem entendimento. Quando ele fala no capítulo 14, versículo 15, ele diz: que farei, pois? Orarei com espírito, mas também orarei com entendimento. Esse orar com espírito é orar em línguas estranhas? Ele está tratando desse assunto no capítulo 14. Então quando ele fala, eu vou orar em espírito, mas vou orar com entendimento. Orar em entendimento é tu usar as tuas palavras que tu conheces, as palavras de português, e ficar intercedendo por pessoas, por vidas, por situações. E orar em espírito é orar em línguas estranhas. Está entendendo? Então, orar em línguas estranhas é orar em espírito. Aí, versículo 20 da carta de Judas, que é um capítulo só. Judas fala, vós, amados, edificando-vos a vós mesmo sobre a vossa santíssima fé e orando no Espírito Santo. Olha só, então quando tu ora no Espírito Santo, tu ora em línguas estranhas, conforme Paulo falou em 1 Coríntios 14, 15. Orar no Espírito é orar em línguas estranhas. Então quando tu ora em línguas estranhas, tu edifica o quê? A tua fé, como diz Judas no versículo 20. Tu edifica a tua fé. Tu quer ter tua fé fortalecida, a tua fé edificada? Ora em línguas estranhas. Tu tá vendo, meu irmão, minha irmã, como isso é poderoso? Agora olha o que Paulo fala em Efésios 6 e 18.
orando em todo tempo com toda oração e súplica no Espírito. Tá entendendo? Paulo diz, orando em todo tempo com toda oração e súplica no Espírito. Isso é, orar em línguas estranhas. Agora Paulo fala isso no contexto da armadura de Deus. Então não adianta tu colocar só uma armadura e não, né? É que nem tu ter um carro e não saber dirigir. Como é que vai dirigir? Eu tenho um carro aqui, 18 válvulas, é um carro poderoso, chega a 100 km rapidinho, mas eu não sei dirigir. O que adianta? É a mesma coisa a armadura. Tu vai colocar a armadura, o capacete, o escudo, a sandália, ali o cinturão, mas não vai saber usar? Aí como tu vai aprender a usar? Orando em língua estranha. Que Paulo fala esse versículo logo depois que ele cita toda a armadura de Deus. Então tu quer aprender a usar a armadura de Deus? Ora em línguas estranhas. Tu tá vendo, meu irmão, minha irmã, a importância de falarmos em línguas estranhas? Para que serve a línguas estranhas? Primeiro, para que tu entenda os mistérios de Deus, para o Espírito Santo falar contigo mais de pertinho, para o teu espírito ser edificado, ser fortalecido, para a tua fé ser edificada, fortalecida, para tu aprender a usar a armadura de Deus, e tu tem controle, tu pode falar língua estranha a hora que tu quiser. Então tu quer ser um crente mais fervoroso, um crente mais usado por Deus? Ora em línguas estranhas, meu irmão. Ora em línguas estranhas, minha irmã. E eu te prometo que a tua vida espiritual vai ser muito, muito edificada na presença do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz. Tchau.